Ouça o que eu tenho a dizer. Tome o que eu tenho pra dar. Se não servir pra você, atire tudo no mar. Peças raras. Muito bem, mais uma edição do nosso Bermuda Folgada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza tem a ver com qualquer pessoa, que é a proximidade aí do Dia das Mães. Por falar nisso, em função até de todo o carinho, de toda a dedicação tal, o nosso terceiro integrante, o Edu Malavéia, hoje não está mais uma vez aqui na nossa conversa, porque o Edu está justamente cuidando da mãezona ali, que tem 94 anos e, se Deus quiser, ainda tem muito pela frente, muita história para contar e muito amor de ambas as partes. E hoje nós vamos conversar com o Daniel Greco mais uma vez. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, caro Marcelo Abud? Eu espero que esteja sempre muito bem com todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui no Bermuda Folgada. Hoje, Daniel, tem muita coisa legal aqui pro nosso ouvinte do Peças Raras, pro nosso ouvinte do Bermuda Folgada. O pessoal pode colocar aquela bermuda bem confortável, porque vai curtir muita coisa emocionante. Vai ter comercial da Becel, da Doriana, Café Seleto, Cobertores Paraíba, tem as músicas das Casas Bahia, Natura, uma música do Toquinho feita pro Dia das Mães, tem também os filhos mais sacaninhas que vão crescendo, daqui a pouco tem os filhos crescidinhos em algumas propagandas aí, como da revista Sexy, e no final, uma versão em francês da famosa música Trem das 11. Vamos falar sobre o nosso assunto principal de hoje, que é o Dia das Mães. E para começar a tratar deste assunto, Daniel, eu separei aqui algumas campanhas que são realmente maravilhosas e que lembram uma coisa que se fala muito, que é aquele clima de café da manhã, que traduz o carinho da mãe com a sua família, o momento em que ela se dedica integralmente à família, aquela mãe mais tradicional que ainda consegue fazer isso nos tempos atribulados de hoje, né? Tem muita mãe, como é o caso da minha esposa, que sai de casa às 5:30 da manhã e nem bem toma o café da manhã dela própria, imagine fazer o da família e tudo mais. Mas ainda há pessoas, há mães que conseguem ter esse prazer de integrar a família no momento do café da manhã. E para isso eu selecionei aqui algumas campanhas brilhantes criadas para o rádio e que também tiveram as suas versões televisivas. Nós vamos ouvir primeiro um comercial justamente no momento em que a mãe recebe a informação de que está grávida. E aí o coração tem que estar realmente muito preparado, o sistema circulatório precisa estar em dia e para isso tem aí um produto que é vendido, que é a margarina Becel. Então, na hora que recebe a notícia dos trigêmeos, vem a confirmação e aí para o coração estar preparado vem o resultado, vem a marca Becel. Na sequência nós vamos ouvir outro comercial de margarina, que é o comercial de Doriana. E depois do comercial de Doriana tem ainda o famoso Café Seleto, né, que a mamãe prepara com todo carinho, e a campanha de Cobertores Paraíba, que depois de um dia completo aí, desde o café da manhã até a noite, os Cobertores Paraíba vão acompanhar o filho dessa mamãe querida para ir para a cama. Então, Daniel, é isso que nós vamos ouvir e a gente já comenta na sequência um pouquinho sobre esse clima de café da manhã e o dia inteiro ao lado da mamãe e esse amor todo que ela dedica à sua família. Tá bom, Daniel? Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá. Parabéns, o teste deu positivo. Agora são 9 meses imaginando o grande dia. Você na sala de parto ouvindo o primeiro choro dele. Que emoção. De repente, mais um choro. E outro choro. Trigêmeos. Uma hora pode acontecer. Por isso é melhor ir preparando o seu coração. Becel, com exclusivo Folic B, ajuda a cuidar do seu sistema circulatório e a manter seu coração sempre saudável. Quem é que acorda todo dia bem cedinho e faz tudo com carinho pra você despertar? Põe a mesa, faz o lanche, o cafezinho e ainda sobra tempo pra de todos cuidar. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa o melhor sabor? Aqui tem Doriana, a gente logo vê, os elogios são todos pra você. Com Doriana, o sabor que a gente logo vê é Doriana, os elogios são pra você. Depois de um sono bom, a gente levanta
quentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o café Seleto, café Seleto, café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. Peças raras. Já é hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar. Na hora de dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Peças raras e grandes sucessos comerciais aí para o nosso público, para o nosso ouvinte se emocionar. Campanhas que relacionam os produtos às ações das mamães. Então nós ouvimos aí no final Cobertores Paraíba, que é uma campanha histórica, nós já comentamos sobre isso aqui, mas na verdade esse jingle foi criado para a TV Tupi, quando as mamães começaram a mandar, já na década de 50, início da televisão no Brasil, cartas para a emissora reclamando que as crianças só iam para a cama depois das, 11 horas, quando terminava a programação das emissoras, no caso só da Tupi, que estava no ar naquele tempo. Isso tinha mudado o hábito da família brasileira. E com a reclamação das mães, a Tupi resolveu criar este jingle justamente para, por volta de 7 horas da noite, 8 horas, mandar a criança para a cama e, apesar de não obedecer quando a mãe pedia para a criança ir para a cama, esse filho obedecia sim à televisão. E depois, Cobertores Paraíba se apropriou, comprou os direitos da música e usou isso por mais de uma década. Isso foi uma grande referência. Eu lembro nos anos 80, muito mais de uma década, 2, 3 décadas, isso ficou no ar. Eu lembro nos anos 80 de ir para a cama depois deste jingle ser veiculado na TV Globo, entre, se não me engano, a novela das 7 e o início do Jornal Nacional. Era o momento da criança ir para a cama e esse jingle dos Cobertores Paraíba tinha um papel muito importante, por isso é um jingle que até hoje é amado pelas mamães e por quem era criança nessa época nem tanto, né, Daniel? Você lembra desse jingle, Daniel? Não, esse aí eu não lembro, não. O da Doriana, com o Paulo Goulart, me parece ser mais... O da Bessel com o Paulo Goulart, né? E depois... Bessel é bem recente, né? E da Doriana também é bem tradicional. É um jingle que foi criado em 84, mas que ficou na memória, no imaginário da população brasileira durante muito tempo, justamente por representar esse clima da campanha de margarina. Mas só para dar um pouquinho aqui dos créditos, já que você falou do Bessel, a locução é do Paulo Goulart, fantástica locução, muito emocionante. Foi uma campanha desenvolvida pela agência Loewe e tem aí a assinatura de criação do Vinícius Mickey e Vinícius Zanzotti. Então a produtora de áudio aí foi a HAL Produtora de Áudio, responsável pela produção sonora desta peça da Bessel. Depois nós tivemos Doriana, e eu pensei algumas coisas sobre Doriana na internet. Você sabe o que significa o nome Doriana, Daniel? Não tenho a mínima ideia, mas eu sei que os nomes têm os seus significados, né? E nem sempre são dados a alguém ao acaso. Justamente por terem significado, às vezes eles são colocados de propósito. O que significa Doriana, Bodi? Então, na verdade é um site sobrenomes, né? Sobrenomes ficou aqui uma cacofonia, né? É um site que aborda aí os nomes e os seus sentidos. E no caso de Doriana, diz aqui que Doriana significa aquela pessoa muito atenciosa, apegada à família, que possui um senso maternal muito forte, é o tipo de pessoa que gosta de se sentir útil e necessária. Com isso, chega a assumir mais responsabilidades do que realmente pode suportar. Ou seja, Doriana tem tudo a ver com mãe. E aí vem
a história da Doriana, que durante muito tempo, durante cerca de 4 décadas, a campanha de Doriana sempre mostrava a família reunida, né, ao redor da mesa e passando momentos agradáveis, descontraídos, tendo a mãe como realmente a pessoa que cuidava de toda a família, que ia lá colocar o leite na xícara de cada um, enfim. E esse momento de passar a margarina, que era um momento de integração da família. Então, durante muito tempo, eu acho que até hoje, as pessoas se remetem ao comercial de margarina como a família perfeita, a família ideal, né, que foi retratada por muito tempo pelas campanhas de Doriana. Esse jingle que a gente ouviu de Doriana é do ano de 84 e realmente é um dos mais marcantes da história da propaganda brasileira. É isso aí, Daniel. E como é que é a sua relação, ou como foi quando você era menor, tal, a sua relação com a sua mãe? Tinha esse momento do café da manhã? Você chegou a presenciar ainda esses prazeres do dia a dia, ou a sua vida já era atribulada desde sempre, Daniel? Olha, Bud, você tá dizendo uma coisa interessante, porque a propaganda mesmo, ela retrata o cotidiano das pessoas e não é força de expressão, quer dizer, é verdade mesmo. Porque hoje os tempos são outros, né? Eu vivi no passado, a gente tinha essa coisa de sentarmos juntos à mesa para fazer realmente o café da manhã e a margarina estava presente, sim. Às vezes a gente, mesmo que inconscientemente, está fazendo aquilo que vê na televisão, né? Interessante mesmo. Cada vez que eu falo sobre a propaganda, eu fico me parece que é tudo muito mágico mesmo, quando o sujeito vê, ele está fazendo igual. E a gente já discutiu sobre se isso ser bom ou não. A gente acha que é assim, porque a gente já chegou à conclusão de que é assim, porque a educação e aquela coisa toda que a gente já conversou, né? Dá para fazer uma análise sociológica do período em que o comercial foi feito, né? Ou pegar uma série de campanhas daquele período e analisar a música brasileira, analisar o comportamento da sociedade e tudo mais por meio da propaganda. É algo realmente que registra, sem dúvida, né, a fotografia daquele momento. Hoje, por exemplo, a gente pega muito, mas muito comercial, inclusive de cerveja, que na semana passada foi o nosso foco nos comerciais de rádio. A gente pega os comerciais de cerveja na TV e existe muita forma e pouco conteúdo, ou seja, a imagem prevalece. É uma coisa do momento atual. A gente é bombardeado por imagem o tempo todo. Isso é refletido também na criação publicitária. Eu acredito que daqui a um tempo isso vai estar saturado e as pessoas vão buscar de novo mais essa alma. Inclusive eu tenho ouvido muito jingle atualmente, muito no rádio e na TV. Né? E para falar, já que a gente está falando de jingle, que é uma coisa que mexe com o coração de todo mundo, eu selecionei aqui, Daniel, 3 momentos mágicos da propaganda, de situações diferentes. Por exemplo, o primeiro é de 1995, quando ninguém menos do que Toquinho, junto com o Zezo, criaram uma campanha para o Wafer São Luís Nestlé. Eu lembro, quando eu era criança, tinha os meus amigos, eu acho que desde a época do prezinho, que São Luís Nestlé estava relacionado a um jingle que falava do amigo... simplesmente amigo, era uma coisa muito forte, tal. Então essa relação entre as pessoas é algo que a Nestlé com o produto São Luís, a Wafer São Luís, sempre vendeu muito bem na propaganda do produto. Então eu selecionei esta campanha interpretada pelo Toquinho. Na sequência a gente vai ouvir 2 jingles deste ano, 2 jingles que estão sendo veiculados agora. O primeiro é o jingle do Dia das Mães das Casas Bahia e depois o jingle de Natura, que traduz mãe como sendo o feminino do amor. Daniel, o que você tem a declarar aí sobre a mãe popular brasileira? MPB nos comerciais, mãe popular brasileira, que nós vamos ouvir agora, Toquinho. Depois nós vamos ouvir Casas Bahia, com uma música que é do Herbert Viana e do Paulo Sérgio Vale. E, por fim, Casas Bahia, e depois de Casas Bahia tem Natura, interpretação de trovadores urbanos com o feminino do amor. O que você tem a dizer, Daniel? Não, fantástico, né? A gente colocar MPB é fantástico, porque também já tem um trabalho, né, de conversa nas músicas e de educação também, e de trazer o sentimento, a flor da pele. Às vezes a propaganda faz isso também, e a música também, né, Bud? Lembrar que você precisa amar, lembrar que você... acho que nos dias de hoje tem um papel fundamental, né? Às vezes no futebol mesmo, Casas Bahia, não é isso, mas mais ou menos coisa do tipo, né? Casas Bahia, mãe que é boa, compra aqui, ou mãe que ama mesmo,
né? O seu filho compra aqui, quer dizer, lembra, te faz mobilizar, né? Nesse sentido, a propaganda é fantástica, e as músicas da MPB são assim também. Se o ouvinte prestar atenção, ele vai ver que é tudo casado. A música vem também para comunicar, mas tem a ver com o produto que se quer colocar, sempre no bom sentido, realmente no sentido de a gente viver melhor mesmo. Eu só queria fazer um adendo com o que a gente dizia anteriormente, é que se a propaganda ela traz o contexto, Abud, uma vez que a marca também é colocada, você não precisa também seguir muito, né? A Doriana, por exemplo, a gente já depois que a gente viveu a emoção do momento com este comercial, por exemplo, da época de 84, hoje eu não preciso nem pensar que a Doriana já está aqui. Nós estamos falando aí de quantos anos depois disso? Já são mais de 20, né? 26. Exatamente. E a Doriana está dentro da geladeira, né? Quer dizer, não precisa ficar martelando muito, o produto já faz parte da nossa vida e ele pode vir novamente aí já vestido de um contexto atual, mas o papel já foi feito, né, Abud? Você não precisa mais falar. Doriana está com a gente, né? Sem dúvida, eu tenho certeza que pessoas com mais de 30 anos, quando vão numa gôndola e veem o café gôndola, aquele espaço no supermercado onde os produtos ficam expostos, né, para deixar bem claro para o nosso ouvinte leigo também entender. Então, quando vai lá no supermercado e vê os produtos dispostos na prateleira, na hora de escolher o café, quem tem mais de 30 anos, tenho certeza que se lembra do jingle de Café Seleto. Isso acontece comigo. Eu posso não levar o Café Seleto, mas naquela hora eu tenho uma relação emocional com o produto na hora da compra, que é a coisa mais forte, é o que toda marca quer ser lembrada na hora da compra. E no caso perdão te interromper, mas no caso do Seleto, é bom a gente dizer, foi usada uma voz infantil, né, Bud? Quer dizer, é uma coisa mais teatral que a gente tinha no passado, né, na forma de falar com o público, né? Jingles, mas também uma forma teatral, não era? Com certeza. Lembrando que a criação é do Arquimedes Messina, que já foi entrevistado também por nós, e pode ser acompanhado, inclusive a história desse jingle, indo lá no nosso blog, www.pecasraras.blogspot.com. Do lado direito tem lá 10º prêmio de criação em rádio GPR, tem a cobertura desse prêmio, e tem uma entrevista com o Arquimedes Messina que fala desta criação específica do Café Seleto, também dos jingles da Varig que fizeram história, e outras coisas como Silvio Santos Vem Aí, que foi a música também criada por ele para o patrão. E como você bem disse, era uma coisa mais comum na propaganda há algumas décadas, usar essa voz que lembrava ali o desenho animado, né, que lembrava produtos que queriam estar... Porque a criança influencia muito a compra do adulto. Então, quando a criança vai no supermercado e pede um produto, dificilmente a mãe não vai e escolhe esse produto, né? E por isso, algumas campanhas faziam justamente essa alusão à voz do desenho animado, a voz que lembra um pouquinho a Mônica, né? A gente tem essa voz da Mônica na nossa cabeça, da Turma da Mônica e tal. E, de repente, groselhas vitaminadas Milani também usava uma voz assim. Grapete, quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais, também tinha uma voz infantil. E era uma coisa que a publicidade usava para fazer esse apelo emocional em que a criança ajudava a mãe na decisão da compra. Você falou da Mônica, tinha o molho, né? O molho da Sica, o elefante, né, Abud? Certamente, o elefante. Fez parte também de muitas gerações aí, a propaganda. E vira e mexe, o elefante está de volta na propaganda brasileira. Vamos que vamos. Beleza, então agora a gente vai ouvir o wafer também, que aliás não sai daqui de casa. Adoro o wafer, São Luís Nestlé também, né? Então nós vamos ouvir 3 momentos emocionantes. As mulheres mais sensíveis agora, por favor, preparem o lenço de papel, porque principalmente quem estiver próxima de ser mãe vai agora chorar muito de emoção, de verdade, com 3 músicas brilhantes que a propaganda brasileira proporcionou em campanhas que estão por aí e que nos fazem pensar nesse Dia das Mães de uma maneira diferenciada. Vamos lá. Faço tudo por você, teu caminho é o meu caminho. Eu renasço ao ver nascer um sorriso em teus olhinhos. Faço tudo por você, tua felicidade é minha. Se a alegria de viver ilumina tua carinha, e mesmo tendo tanto a dar e amando tanto assim,
Agora é hora de pensar pouquinho em mim. Wafer São Luís Nestlé, irresistivelmente crocante, deliciosamente cremoso. Pra te fazer feliz, é São Luís, é Nestlé. Ser mãe é assim, acima de tudo, ter a maior dedicação. E dedicação de mãe, pra gente é assim, a maior fonte de inspiração. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. E é por isso que a Casas Bahia é assim, porque se inspira nas mães de todo o Brasil. Casas Bahia, dedicação total a você. A luz, a boca, a lua, a água, a cor, a mão, a força, a fala, a mãe, o feminino do amor, a canção, a graça, a pele, a gratidão, a palavra, a semente, a criança, a coragem, a mãe, o feminino do amor, a fonte, a mata, a calma, a terra, a mãe, o feminino do amor. Homenagem da Natura ao Dia das Mães. Tá aí 3 grandes momentos, sem dúvida nenhuma, do que eu chamo de música comercial, da boa música comercial, da nossa publicidade. Ouvimos aí Mãe, o Feminino do Amor, a trilha da Natura para esse Dia das Mães, criação da agência Taterca, interpretada pelos Trovadores Urbanos. Só um detalhe, os Trovadores Urbanos vão interpretar aí nessa época do Dia das Mães, em algumas estações de metrô, esta música. Olha só que ação interessante para quem estiver aí pelos metrôs da cidade de São Paulo. Ouvimos antes também das Casas Bahia, a trilha Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, a música de Herbert Viana e Paulo Sérgio Vale, que marca a campanha do Dia das Mães das Casas Bahia deste ano. E antes, Toquinho, com música dele e do Zezo, produção do Estúdio Sam, ano de 1995, Wafer São Luís Nestlé. Coisas maravilhosas que emocionam com certeza. Já que eu falei da Natura, que vai ter uma ação específica aí para esse Dia das Mães, né? Com os Trovadores Urbanos interpretando esta trilha da campanha em algumas estações de metrô, é bom também ressaltar que esta foi a primeira campanha feita pela Natura para o Dia das Mães. Olha que curiosidade. É uma data importantíssima para cosméticos e, de repente, a primeira vez que a Natura investe em uma campanha como essa. E na TV também o comercial é belíssimo, né? Com aquelas criaturazinhas minúsculas, deliciosas de se ver e beijar e tudo mais, tal. O contato da mãe com o filho, que é algo que a Natura propõe sempre. A Casas Bahia é algo inusitado, é algo diferente, né? Uma campanha que, quando chega nessas datas, as Casas Bahia fazem algo diferente do dia a dia que ela está acostumada, aquele varejão, aquela gritaria toda, e vai para o emotivo. E nesta campanha, no próprio site das Casas Bahia, existe a informação de que foram escolhidas 14 mães freguesas das Casas Bahia, foram escolhidas nas próprias lojas da rede, que, junto com uma colaboradora que também faz parte aí do comercial, aparecem na televisão, né, na versão televisiva deste comercial das Casas Bahia. As cenas foram dirigidas também por uma futura mamãe que está grávida de 8 meses, o que conferiu mais emoção ao filme que pode ser visto na TV nesse momento aí, pré-Dia das Mães. Então, tem um detalhe também, o filho que quiser fazer uma homenagem diferenciada pode entrar no site diadasmãescasasbahia.com.br e lá tem algumas formas de
presentear a mamãe, como a criação de um cartão virtual, ou, o que é ainda mais interessante, enviar uma mensagem de voz que vai ser remixada com um fundo musical especial. E aí você pode mandar esta mensagem emocionante para sua mãe agora, nessa véspera, né, desse momento marcante do ano. A ficha técnica das Casas Bahia, agência Young Rubicon, e a trilha sonora foi feita pela grande A Voz do Brasil, que durante muito tempo teve aí como líder o Zé Rodrigues, que agora, nesses dias, vai completar um ano, infelizmente, da passagem do Zé Rodrigues, mas que deixou muita coisa emocionante também, que a gente sempre retrata quando fala de jingle aqui nos nossos programas. E aí, Daniel, tô falando sem parar, mas a emoção toma conta. Realmente, eu fico... Quando eu ouço um comercial como esse, eu sou aquele cara que, em vez de procurar música, música tradicional, que está sendo lançado pelas gravadoras, eu fico mudando pelas emissoras que tocam essas campanhas mais emotivas e fico procurando o comercial até conseguir ouvir e gravar. Você é assim também, Daniel? Eu fico procurando muito hoje em dia no YouTube. Eu gosto muito de analisar isso também. E você falou em emoção, né, Abud? Nesse bloco, né, nessa entrada aí, nesse último assunto nosso, esses 3 comerciais, é a emoção pura, né? Em suma, a importância mesmo, né? Vendendo e lembrando a importância do amor entre mães e filhos, né? Isso, claro que não fica só pela data comercial que mas a gente sempre leva para a vida, né? Porque, afinal de contas, os produtos eles acabam invadindo a nossa casa e a gente tem sempre que lembrar que o amor é muito importante, né? É o principal produto, né? É o principal produto e a gente lembra, assim, não adianta dizer que não, porque a gente lembra, por isso que é bom nesse sentido também o papel da propaganda. Agora, a gente tem que lembrar também o seguinte, né? Principalmente falando aí do caso da Natura, foi muito bem sacado essa questão de dizer que é o feminino do amor, né? Eu achei isso lindo. Extremamente lindo. Em 4 palavrinhas foi dito uma coisa muito importante e filosófica até, porque a mulher, nós homens jamais saberemos o que é ter um filho, e certamente é algo especial e inenarrável. Se você perguntar para todas as mães, jamais acho que elas poderão chegar num consenso, mas a gente pode ver através das atitudes delas, né? Como é muito importante, né? A ponto até de se perder, porque a paixão e o amor às vezes faz a pessoa, principalmente nas mulheres, as mulheres têm as emoções à flor da pele, né? Não custa, basta lembrar um caso recente aí, foi ontem inclusive, a gente viu nos noticiários, né? Que uma mãe, uma menina de 15 anos perdeu, né? Ela perdeu o filho e teve a capacidade, talvez, quer dizer, ela se perdeu nas emoções e roubou mesmo, ela foi até o hospital e quis suprir essa falta, não é? Pegando, se travestindo de enfermeira e entrou num hospital aqui em São Paulo e roubou uma criança. Depois os pais dela, quando viram o feito da filha, tiveram, claro, a razão, né? Foram até a delegacia e o filho voltou para a mãe. Mas você vê o que se faz por amor, né, Abud? Não é de se absolver ninguém que faz isso, mas a pessoa também não tem culpa, pelo menos até que se prove o contrário, quer dizer, ela foi perdida pelas emoções, né? E deve ser muito forte isso, né? Deve ser, com certeza. Lógico que não tem como justificar uma atitude dessas, imagine a mãe, né, biológica, como ficou nesta situação, mas de qualquer forma demonstra exatamente isso que você falou, que nessa hora a razão é esquecida completamente, a pessoa fica ensandecida e a emoção toma conta e acontecem coisas até absurdas como esse relato que você acabou de nos trazer desta semana. Aliás, nós temos até que lembrar, Bud, que também, se para muitos a data é festiva, né, tem também pessoas que perderam as mães, e quando vê um comercial desse também passa a ser uma impacto é muito forte. Homenagem, né, Bud? Com certeza. A gente pode falar aí do próprio Roberto Carlos, que vai passar o primeiro Dia das Mães sem a Lady Laura, né, que é algo que tem sido fartamente explorado pela mídia, o fato do acontecido e tal, mas enfim, é uma imagem que ficou, né, do cuidado com a mãe, mesmo uma pessoa com talento, que foi muito criticado, o Roberto Carlos, porque estava fazendo um show quando a mãe morreu, mas eu vejo muito mais o outro lado, que ele sempre esteve próximo, sempre se dedicou ao carinho, né, ao retorno desse carinho com a mãe. Então eu vejo mais como uma imagem extremamente positiva, que nos dá o exemplo
E eu sempre fui assim, viu, Daniel? Sempre, até agora que eu casei e tudo tal, mas eu saía com uma namorada, tudo mais, eu ligava para minha mãe, olha mãe, eu tô indo para tal lugar, volto tal hora, não vou dormir em casa hoje, mas sempre dei satisfação, sempre como tem de ser, né? E que muita gente ignora, não, agora já sou crescidinho, não preciso mais dar bola pra mãe e tal, mas eu sempre fui, nesse sentido, preocupado e sempre procurei retribuir o carinho que obtive da minha mãe. Aliás, minha mãe é responsável por tudo. Primeiro porque ela colocou lá o radinho de pilha no berço quando eu era recém-nascido, para que eu achasse que tinham várias pessoas no ambiente. E com certeza isso literalmente me influenciou, eu cresci com essa paixão pelo rádio, e vem do berço, literalmente, nesse caso. E outra coisa que minha mãe fez, que eu estava lembrando esses dias, tem uma promoção da Band News FM que fala da Mãe Coruja, que você tem que mandar lá uma mensagem dizendo o que a sua mãe fez por você de mais marcante e tudo mais, tal. E minha mãe, na época que eu estava no colegial, imagine só, Daniel, você no colegial, chega uma instituição como o Banco do Brasil para fazer uma seleção de alguns alunos por nota, por desempenho e tudo mais, e eu fui selecionado para trabalhar no Banco do Brasil naquele momento. E o que aconteceu? Minha mãe e meu pai, ambos, me proibiram disso, porque eles sabiam que eu ia ser muito infeliz se entrasse para um banco. Então, sempre me apoiaram na comunicação, por incrível que pareça, algo meio raro, né? Mas, realmente, eles são fundamentais para essa pessoa que eu sou hoje. Não sei se isso é bom ou ruim, pelo menos para mim não sei se para quem ouve agora mas acho que se chegou até aqui também deve gostar um pouquinho do que a gente fala, e minha mãe é responsável por isso. Daniel, nós estamos chegando aqui a um momento crucial do nosso boletim, e é justamente o momento em que o filho cresce. E a gente está falando, né? O filho cresce, nem sempre dá a devida atenção e tal. E vamos ver um pouquinho algumas situações já mais bem-humoradas. Já tivemos as emoções mais fortes, agora vamos ver comerciais bem-humorados que falam do momento em que a criança cresce, se torna adolescente e depois começa a dar certas dores de cabeça para suas mamães. Vamos ouvir então. Olha aqui as fotos da praia. Nossa, essa é sua filha? É. Como cresceu? E esse é seu filho? É. Como cresceu? Esse aqui na foto é seu cachorro? Aham. Como cresceu? E o seu guarda-sol? Gente, como cresceu? E a sua térmica de caipirinha, então? Como cresceu, não? Não é foto, é fotão. 50% maior e com uma qualidade fotótica. Nem precisa pedir. Fotão é padrão na fotótica. Peças raras. Que bom. Que delícia. Ô, menino, o que você tá fazendo aí dentro? Ué, pô, tô escovando o dente, mãe. Novo Close Up Lemon Mint. Primeiro o sabor do limão, depois a refrescância da menta. Experimente o twist. Arnaldinho! Vendo revista de mulher pelada, Arnaldinho! Que vergonha! Levanta daí e vai já pro seu quarto, você tá de castigo! Quem diria? A gente cria um filho com todo amor e carinho pra dar nisso! Não viu o que eu falei? Levanta já daí, Arnaldinho! Eu não vou falar de novo, hein? Direto pro seu quarto! Arnaldo Luiz, tá se fazendo de surdo? Levanta desse sofá, menino, já! Agora eu não aguento, mãe. Não perca na Sexy de Julho a estonteante Viviane Araújo em fotos pra lá de sensuais. Daniel, o filho cresce também, né? Olha, eu tava me divertindo aqui, principalmente com a segunda e com a terceira. A segunda trabalha o imaginário de forma perfeita, né? Certamente os publicitários conseguiram bem o que queriam, mais ou menos parecido com a história do táxi, das cervejas que a gente destacou no boletim anterior, né? Exatamente, a campanha da escola, da cantada, trabalha com a sensorialidade, que é o recurso que a gente costuma dizer no rádio em termos de propaganda, que é justamente criar imagens na mente do consumidor, né? A partir de sons, a partir de alguma sensação realmente que é criada pela fala, pelo som, pela união desses dois elementos em uma propaganda. É isso mesmo. Muito bem ressaltado, viu, Daniel? E a empatia, que é aquilo que eu aprendi contigo também, né, no caso da pessoa se ver mesmo. Os adolescentes já se viram, aqueles que estão nos ouvindo, quem não fez tudo isso aí, né?
E certamente faz parte do cotidiano. Quando a mãe fala o seu nome inteiro, né? Marcelo Abud, certamente coisa boa você não está aprontando, né, Abud? Com certeza. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Do que é bom, do que não é. Bom, deixa pra lá. Mas você falou, certamente todo mundo já fez isso. Todo mundo já escovou os dentes um dia e já teve essa sensação de refrescância. Claro, é disso que você tá falando, né, Daniel? Eu tenho certeza. Sem dúvida. sem exagero, Abud. Com certeza. Mas enfim, aí nós já partimos pro humor, para essas campanhas aí que mexem com o imaginário. O Washington Oliveto, agora que tá aí na W Macan, né, a união, o casamento entre a criatividade do Washington Oliveto e uma agência multinacional, global, internacional, que faz parte da história da propaganda mundial, de repente tal, juntos nessa história toda. O Washington Oliveto diz que o rádio ele proporciona justamente que a campanha seja interativa, porque o criativo, né, o cara que desenvolve, que imagina a campanha, faz isso, e quem complementa é justamente quem está do outro lado, é a imaginação do ouvinte. Então o rádio é interativo até nesse sentido, de colocar você dentro do comercial, e é isso que você falou da empatia, você se vê na situação justamente porque você tem que imaginar o que está acontecendo. Isso é fascinante, isso é uma coisa que só o rádio, justamente por não ter imagem, pode proporcionar a todos nós. Deixa eu dar a ficha técnica aqui. Tem coisas que só... tem coisas que só a Philco faz pra você, né? Ou o rádio Philco. Mas vamos lá, dando a ficha técnica aqui, essas campanhas que nós ouvimos, essas 3 campanhas, né? Elas foram premiadas pelo GPR em 2000, depois 2 foram em 2000, que é justamente a da Fotótica e a da Close-Up, e a outra campanha que é de 2002, na verdade, é uma campanha de 2001, premiada em 2002. Lembrando que o Prêmio GPR acontece há 10 anos e é a referência para o mercado publicitário das melhores campanhas que acontecem aqui no país em rádio. E nós ouvimos aí Prêmio GPR, Grupo dos Profissionais de Rádio, sempre dando o nome completo para as pessoas entenderem. Nós ouvimos então o comercial da Fotótica, que tem como título Crescidos. É uma criação da agência TalentBiz Comunicação e a produtora de som, A Voz do Brasil, sempre presente. Depois nós ouvimos Gemidos, o comercial de Close-Up, que é uma criação da JW Thompson e que tem a produtora de som Supersônica na criação justamente desse imaginário todo. E por fim, Bronca, comercial da revista Sexy, criação da agência Fischer América e produção de som, produtora de som, Play It Again. Play It Again, que teve aí até uma tentativa de criar a Play RK30, o Tula e o Beto Hora, fizeram comerciais geniais também por aí, e a Play It Again, que é uma referência em criação para o rádio aqui no nosso país. Foram as 3 peças que nós ouvimos, e, bom, estamos aí na reta final, e nada melhor do que a gente fazer a ponte entre o começo do nosso boletim e o que nós vamos ouvir agora. Eu anunciei que teríamos o Trem das 11 em francês na voz do Odair Batista, e é justamente o que nós vamos ouvir no finalzinho desse boletim. Antes, porém, tem mais uma daquelas propagandas geniais. Nós vamos ouvir uma propaganda que usa buzinas para tocar essa famosa música Trem das 11. E por que Trem das 11, eu te pergunto, Daniel? O que tem Trem das 11 a ver com o Dia das Mães? Olha, é uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Eu sem dúvida que tem a ver com emoção, simplicidade, né? Talvez alguma coisa do tipo. Você que vai nos dizer. Então é justamente isso, né, Daniel? Na verdade, a música já começa, não posso ficar nem mais um minuto com você, né? Tenho minha mãezinha para olhar, minha casa para olhar, tal. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então, justamente aquilo que eu falei, né, Daniel? A gente precisa se preocupar com a mamãe, lembrar de avisá-la de tudo o que acontece. E como essa música todo mundo conhece, sai cantando, tudo mais, tal, nós vamos ouvir uma versão em francês cantada pelo Odair Batista, que anunciou a volta da Rádio Camanducaia. Só para quem vai anotar aí, não esqueça, é domingo, todo domingo, às 10 da manhã, com reprise às 13h30, 1h30 da tarde, tem o Odair Batista com a sua incrível Rádio Camanducaia na Bandeirantes AM 840, FM 90,9, isso aqui em São Paulo, e no www.radiobandeirantes.com.br. Tem mais informações, como sempre, no nosso blog Peças Raras. E
O Trem das 11, que é a nossa trilha final aqui, tem uma coisa curiosa. Nós estamos falando aí do centenário do Adoniran Barbosa, que deveria ter muito mais pompa e circunstância por tudo que ele representou e representa para a nossa música, para a nossa cultura. Mas o que tem de curioso, saiu uma notícia no Estadão, que o trem de Adoniran Barbosa, citado na música Símbolo de São Paulo, finalmente vai sair às 11 horas. Não necessariamente do Jaçanã, onde já fora demolida, em 1964, a famosa estação, da qual os últimos vagões partiam sempre às 8h30, e não às 11 horas. Olha só, na 6ª edição da Virada Cultural, que acontece agora dias 15 e 16 deste mês, o Trem das 11, que na verdade nunca existiu, mas ficou imortalizado pelo compositor paulista Adoniran Barbosa, vai justamente passar por várias estações da capital com possível partida da Zona Norte. A atração foi proposta pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, para homenagear o centenário de Adoniran Barbosa, uma belíssima iniciativa para a virada cultural. Então, finalmente, o Trem das 11 em São Paulo vai partir aí, provavelmente da Zona Norte, vamos ficar atentos, nos dias 15 e 16 de maio, durante a Virada Cultural, que é um grande evento que mobiliza toda a cidade de São Paulo, 24 horas, mais de 24 horas, acho que o final de semana inteiro, com atrações culturais em vários pontos da cidade. E aí nós vamos ter o Trem das 11, com vagões da CPTM decorados que lembrem a obra de Adoniran Barbosa, também consagrado como ator e humorista do rádio paulistano, como a gente já destacou, o Heródoto já lembrou disso, o próprio Odair Batista, é uma referência para vários entrevistados no nosso blog Peças Raras. E o Adoniran fez no rádio a História das Malocas. Então, para unir rádio, Trem das 11, Dia das Mães, nós vamos ficar com esse momento divertido. Odair Batista cantando em francês, o Trem das 11, Daniel. Você já ouviu algo tão ousado? Não, aliás, os Demônios da Garoa são fantásticos, né, Valdir? Essa música ótima também, muito bem casada com o samba, né, com o sambinha. E a conversa que se tem ali, você lembrou bem, né? Bem casado, inclusive, com relação às mães, né? Que é uma... você dizia isso, né? Já no meio do boletim, essa questão da satisfação do filho mesmo, do filho do sexo masculino em relação à mãe, porque é uma relação à parte mesmo, já é o primeiro relacionamento ali daquele ser, né? O amor... por uma mulher também, tem toda uma questão filosófica aí, mas enfim, a música retrata muito bem, e os Demônios da Garoa são fantásticos, né? Eles que ficam muito, aliás, estão fortes, né? Tem o veterano, ainda fica por lá o veterano, foi trocado muito pouco do grupo, mas são fantásticos, e eles andam aqui pela capital, eles adoram tocar, principalmente no bar Brahma, falando de Brahma, na Ipiranga com a São João, né, Budi? É isso aí, é o grupo que está no Guinness Recorde Mundial mesmo, recorde mundial, o grupo mais antigo da história da música. Então nós temos esse recorde mundial também representado pelos Demônios da Garoa. Como você disse, a formação mudou muito pouco e as pessoas que entraram são justamente filhos dos integrantes originais. Então nós temos aí os Demônios da Garoa, marcante, lançando CD, lançando um trabalho sempre de tempos em tempos, né? E esse ano, centenário de Adoniran, com certeza eles estão mais na ativa do que nunca. E aqui nós vamos ouvir, para também, né, se divertir um pouquinho, o Odair Batista, o criador da Rádio Camanducaia, cantando a sua versão em francês para o Trem das 11. Antes, como eu disse, tem um comercial super criativo que também fala, né, quer dizer, na verdade toca essa música e que vira e mexe é reproduzido com outras ideias. Nós ouvimos há pouco tempo, quem acompanha o nosso blog sempre, um comercial da Sul América Trânsito, Rádio Sul América, de Natal, que tocava uma música natalina com buzinas de carro. E a ideia original provavelmente vem deste comercial que nós vamos ouvir antes do Odair Batista. Daniel, por hoje é isso, rapaz. Vamos ficando por aqui, desejando a todos os filhos e mães que tenham um momento especial nesse domingo, um almoço, consigam realmente ou um café da manhã junto com a mãe, se não for possível um almoço, mas algo que seja significante. Se não for possível no Dia das Mães, todo dia é importante lembrar da mãe,
dar aquela ligada uma vez por semana, estar presente sempre que possível, fazer um almoço para a mamãe, assim como ela sempre fez para a gente, enfim, sempre que possível, retribuir um pouco do carinho, do amor que as mães nos deram para que nós chegássemos até aqui. Daniel, por hoje é isso da minha parte, um grande abraço para você, valeu demais essa nossa conversa aqui, e a nossa bermuda folgada que vai ser aposentada agora por alguns minutos. Eu vou trabalhar, tenho que colocar uma roupinha um pouco mais social, mas semana que vem coloco de novo uma bermuda bem, digamos assim, com cores berrantes, um laranja marcante para ficar bem visível no rádio, e a gente volta a conversar sobre mais um assunto palpitante aqui nos nossos encontros semanais, que geralmente acontecem às quintas-feiras, ao vivo, por volta de 10 da manhã, pela Malavéia Web, em função justamente da mãe do Edu, que está hospitalizada, e o Edu é um grande filho e está lá presente. Nós estamos fazendo essa versão gravada mais uma vez, mas logo logo voltamos com o Edu também aqui nas nossas conversas. Sem dúvida, Marcelo. Um grande abraço para você também, para todos que estão nos ouvindo, os bermudeiros, né, que quando ouvem essa música do Gilberto Gil, é a Mulher de Coronel, né, aquela que faz parte do início da nossa... ouça o que eu tenho a dizer. Então, eu tenho certeza que eles correm para o rádio já, correm para a Malavéia ou para o Peças Raras, porque já sabem, é a alusão, é a associação perfeita que a gente vem dizendo, que é a propaganda, o jingle, a música, a cultura. E é um prazer imenso saber que eles fazem isso com a gente, né, Band? E vestem a bermuda também. Acho que já estão até vestindo, em vez de vestir a camisa, estão vestindo a bermuda. Certamente, certamente. Para aproveitar esse momento, curtir o rádio como antigamente, né? Daniel, um grande abraço, boa semana, bom fim de semana, bom Dia das Mães para você, aproveite bastante, curta a Mãezona, e a gente vai... Mãezona também ficou meio estranho aí, mas a gente vai ficando por aqui por hoje, deixando o nosso caríssimo ouvinte com Odair Batista em uma versão quase que exclusiva da Rádio Camanducaia para Trim das 11 de Adoniran Barbosa. Os carros de São Paulo estão comemorando. O Automóvel Clube do Brasil acaba de chegar. Bem na hora. Peças raras. Je ne peux pas rester un minute de plus avec toi. J'en suis triste, amour, ça ne peut pas être. J'habite à Chassonne, ici je manque mon train qui part maintenant à 11h, seulement demain matin. En plus, ma chérie, il y a autre chose. Ma mère ne dort pas tant que je n'arrive pas. Je suis fils unique. Oh, je dois aussi garder ma maison. Je ne peux pas rester. Mon amour, je ne peux pas rester une minute de plus avec toi. J'en suis triste, amour. Ça ne peut pas être. Oh mon amour, j'habite à Chassagne. Et si je manque mon train qui part maintenant à 11h. Oh mon amour, seulement demain matin. En plus, ma chérie, il y a autre chose. Ma mère n'endort pas tant que je n'arrive pas. Je suis fils unique. Je dois aussi garder ma maison. Je ne vais pas rester